Eu era uma pessoa muito controladora. Eu queria controlar as pessoas, as situações, tudo tinha que estar debaixo da minha asa, com o meu olhar, e eu achava que eu controlava o mundo. A primeira experiência verdadeira que eu vivi com Deus, porque eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu ouvia falar de Deus. Eu achava que Deus era uma coisa. A primeira experiência real que eu vivi com Deus foi quando eu fiquei doente. Você tá caminhando com uma vida normal, tá tudo bem, você pensa na sua vida ali no dia a dia, na sua família, no seu dinheiro, no que você vai construir, no que você vai fazer. A gente tem um sentimento de eternidade dentro de nós, e isso é de Deus e é bom. Você nunca acorda pensando que você vai morrer ou que você vai ficar doente. Eu acredito que Deus faz isso para nos poupar, até. Então eu acordava como todo ser humano. Uhul, mais um dia, vamos ferver, vamos viver, vamos fazer, vamos acontecer. E aí eu descobri um diagnóstico de uma doença incurável. E nesse processo de descobrir a doença e pensar que eu ia ter que passar por uma cirurgia, passar por uma quimioterapia, para uma mulher perder todo o cabelo da cabeça, do corpo, sem saber os reflexos que isso ia gerar no seu organismo, se você ia conseguir trabalhar. E o pior de tudo, mesmo fazendo o tratamento e a cirurgia, nenhuma garantia de cura. Ou seja, eu recebi um diagnóstico de morte. Sim. Você está com câncer, isso pode estar espalhado em todos os lugares do seu corpo. Nós vamos tentar fazer uma cirurgia para tirar ele. 15 dias vai demorar para chegar o exame para saber se tem metástase, se essas células cancerígenas foram para outros lugares. E o médico falou para mim assim, eu falei, tá bom, dia 9 é meu aniversário. Isso era em novembro de 2007. Dia 9 é meu aniversário, eu quero operar depois do meu aniversário, pode ser? Ele falou, não, você tá louca? Ele falou, você tá com uma bomba relógio dentro de você, você vai operar assim que você terminar seus exames. Aniversário, você vai fazer depois que você passar pela parada toda. Ele falou, você tá entendendo a gravidade do que tá acontecendo com você? Não quer entender. Não quer entender. Aí eu falei, ok, então vou fazer os exames. Aí você passa por aquele monte de exames. Aí cheguei na mesa para marcar a cirurgia. Ele falou assim para mim, bom, nós temos duas opções aqui. Esse dia foi um dia muito difícil para mim, galera. Porque ele falou assim, você tá com um nódulo assim, 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 no quadrante, um carcinoma ductal invasível, nível 3, numa área pouco comum. Aí ele disse assim, você é jovem, eu tinha 30 e poucos anos nessa época. Ele falou, a ciência diria assim, tira toda a mama, faz uma reconstrução para você não ter risco de nada. Só que eu acho que isso mexe muito com a sexualidade, mexe muito com a autoestima, e a gente tem uma chance de você não ter tido metástase e você não precisar tirar a mama toda. Só que aí você tem que fazer uma parceria comigo aqui. Nós vamos tirar o nódulo. Obrigada. Nós vamos esperar 15 dias o exame. Se der positivo, você vai ter que voltar para a mesa de cirurgia. A gente faz a retirada dos gânglios e das mamas. Só que essa retirada do gânglio ia fazer eu perder o movimento das mãos. Eu nem ia mais poder ser cabeleireira. Você entende? Ele falou, aí você vai ter que fazer a parada, não vai ter que comprar carro, não sei o quê, porque você não pode ficar com a mão levantada, enfim. Eu falei, caramba, e agora? E eu tava ali na frente do médico, eu tinha que decidir aquilo pra ontem. Aí eu pensei assim, se existe uma esperança de não ter metástase, eu vou me agarrar nela. Se eu tiver que entrar de novo na sala de cirurgia e passar por tudo, vamos lá. Mas existe uma chance de não ter. Só que esses 15 dias, eles foram infernais. Porque eu ia ter que passar de novo por tudo aquilo. Chegou o exame, e o exame deu negativo pra metástase. A cirurgia que seria feita. Aí não precisei tirar os gânglios sentinelas, mas ele falou, nós vamos fazer 7 sessões de quimioterapia, 12 sessões de radioterapia, e você vai tomar 5 anos o remédio e tal, por segurança, enfim. Só que esse momento de você descobrir uma doença incurável, ele te dá uma sensação de que você não é eterno. E você começa a ver o tanto que a vida é fugaz, o tanto que os nossos dias são imprevisíveis. Muito. E aí eu comecei a viver uma crise de ansiedade muito forte, crises de pânico violentas, assim,
de dar taquicardia, sudorese, sensação de morte, uma coisa horrível. Aí eu tinha que cuidar do pânico, fazer quimioterapia, trabalhar. E aí começou a ficar pesada a parada. Eu falei, eu vou enlouquecer. Teve um momento que eu falei, cara, eu vou enlouquecer. Porque minha mente não parava, era 24 horas rodando de preocupação. E nessa época eu tinha uma outra fé, né? Eu não era cristã. Eu não acreditava em Jesus Cristo. Eu acreditava no poder do agora, na ação e na reação, e que tudo que a gente vive aqui, a gente está colhendo o que a gente plantou. E aí começou uma confusão na minha cabeça. Ué, eu sempre fui boa, nunca roubei, nunca matei, sempre ajudei pessoas. Tô pagando o que aqui? O que eu tô pagando? Eu achava que eu tava pagando alguma coisa. E aí, porque essa era a teoria da crença que eu tinha. E eu lembro que eu fui procurar ajuda nessa crença que eu tinha. Porque pra mim era inadmissível mudar de religião naquele momento. Eu já tava sem chão. E aí eu lembro que eu saí dessa reunião, dentro do meu carro, eu chorei uns 40 minutos, galera. Mas foi um choro assim, de lavar a alma. Eu nunca lembro de ter chorado como eu chorei aquele dia. E eu briguei muito com Deus dentro do carro. Eu falava assim, mas que pai de porcaria que é o Senhor, hein? Se é que o Senhor é pai mesmo, né? Porque eu tenho filho e eu daria vida pelo meu filho. Se eu visse um filho meu passando necessidade, chorando, no estado que eu tô aqui, eu faria alguma coisa. Você fica aí sentado nesse trono, de silêncio, não fala nada. Não acredito na tua justiça. E briguei com Deus e chorei, falei de bandido, e falei um monte de gente ruim aí matando, roubando, e eu aqui pagando com uma família, uma revolta dentro do meu coração. E eu vivi minha primeira experiência com Deus aqui. Eu escutei uma voz audível. E aí eu pensei, tô ficando louca, né? Abri o vidro do carro pra ver se tinha alguém falando comigo. Daqui a pouco eu ouvi a voz de novo. E foi a primeira vez que Deus se manifestou na minha jornada. E eu não acreditava naquilo. Eu fiquei questionando a voz. E eu fui vivendo sequência de coisas. Então, naquele momento, Deus estava abrindo o meu entendimento para que eu pudesse viver o que eu estou vivendo hoje. Porque a Gisele daquele dia, a Gisele daquela época, não teria condição nenhuma de estar vivendo o que eu vivo hoje. Nenhuma. Nem de estar ajudando pessoas como eu estou ajudando hoje, de ter a mente que eu tenho hoje. Esse amor que você fala que você vê em mim com as pessoas, ele não existia antes. Porque eu só olhava pra mim, pra minha vida. Eu era egoísta, soberba. Só que por trás daquela soberba tinha uma criança rejeitada. Era um escudo que eu usava. Eu não deixava as pessoas se aproximarem de mim. Eu não abraçava as pessoas. Eu tinha medo de gente. Então Deus foi trabalhando no meu processo de doença, de pânico, a minha cura, para que eu pudesse hoje estar aqui vivendo um momento onde eu posso ser cura para alguém, onde eu posso ser luz na vida de alguém, sal na vida de alguém. Então as pessoas falam assim, Gi, você mudou muito, você não é mais a mesma pessoa. De fato, não sou mesmo. Não tenho nem a sombra do cabelo da Gisele que eu era, eu nem lembro daquela Gisele. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, entreguei o controle da minha vida para Ele. Não foi só a minha vida, eu entreguei o controle. Eu passei a ter mais paz, na verdade. Porque o mundo está desabando, está acontecendo coisas, eu tenho esse lugar de refúgio, eu tenho esse lugar que eu sei que eu posso me conectar com o Espírito Santo, me conectar com Deus e acalmar as tempestades que tem dentro de mim. E tem tempestade? Sempre. Até hoje, todo dia, toda hora a gente vai enfrentar problema no salão, problema em casa, problema com o filho, problema com o marido, divórcio. Eu passei por várias coisas. Só que Deus foi formando uma estrutura dentro de mim. E hoje eu falo com autoridade sobre um monte de coisa, e essa autoridade ela não foi aprendida em livro, na Bíblia, em curso de teologia. Não, foi aprendido no testemunho, na vida, na minha experiência com Deus, na minha jornada. E sim, hoje quando eu abro a minha boca, eu vejo um impacto na vida das pessoas. Só que eu não trago isso pra mim. Eu não falo, nossa, olha como eu sou inteligente, olha como eu tô mudando a vida das pessoas. Não, porque eu sei que o poder que opera em mim é o poder de Deus. Que me curou lá atrás, que me deu vida. E uma vida que pode ressuscitar morto hoje. É quando você fala de ressuscitar morto da onde? Gente que tá querendo desistir, gente que tá querendo parar, gente que não acredita mais na profissão, gente que acha que tá no lugar errado, que tá ouvindo vozes erradas. Eu vejo Deus me usar todos os dias na vida das pessoas. E quando eu percebo isso, eu vivi isso com você na tua casa.
eu falo assim, cara, como pode um Deus tão maravilhoso, tão lindo, tão poderoso, usar uma poeirinha que nem eu aqui na Terra? Falar através da minha boca. Eu fico maravilhada de ver esse Deus tão grande usando a gente para fazer as coisas aqui na Terra.